Olá pessoal, aqui é Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje eu vou falar sobre a obra de Gilberto Dupas, O Mito do Progresso ou Progresso como Ideologia, que foi publicado pela editora Unesp no ano de 2012. Trata-se aí de um clássico, né, das ciências sociais brasileira, né, e que vai fazer uma crítica ao processo de desenvolvimento colocado pelo conceito de desenvolvimento colocado pelo fenômeno da globalização, né? E temos aí percebido nos últimos tempos uma crise desse modelo, né? Com a ampliação da pobreza da classe média no mundo todo, né? A ampliação do desemprego, né? E por achar que nesse momento é necessário se pensar ou se repensar esse modelo de desenvolvimento e até o próprio conceito de progresso aí, então colocado. Então, por isso, o Caderno de Resenhas resgata a obra de Dupas, né, no sentido de trazer elementos, né, para se pensar e se repensar um novo modelo de desenvolvimento, né? Mas essa obra de Dupas, então, ela vai trazer no seu bojo 4 elementos fundamentais, né, para a discussão da sua obra. Quais são, então, essas 4 palavras-chave? São elas: ciência, democracia, liberdade e felicidade. Então, essas 4 palavras, então, vão permear a obra de Gilberto Dupas, né, para quem o progresso está atrelado a questão da felicidade, né? Um conceito muito amplo, evasivo, mas que, sobretudo, nos últimos anos, encontra-se atrelado à relação entre consumo e felicidade. Então, progresso está atrelado, então, ao consumo e à felicidade. E Dupas vem estabelecer uma relação crítica com esse processo, né? Então, primeiro Dupas então vai dizer que a ciência vai trazer elementos técnicos e científicos para o desenvolvimento de novos produtos que vão gerar consumo. A democracia, porque vai trazer no seu bojo a questão da liberdade. Então é necessário ter liberdade para proporcionar o avanço científico e tecnológico, né? Aliado ao quê? Né? Aliado à questão da felicidade, né? Então é necessário o desenvolvimento da ciência, é necessário haver democracia e liberdade automaticamente, para que o progresso esse progresso aliado ao conceito de ciência, possa levar a maior felicidade possível à população, de forma geral. Então, a obra então de Dupas vai trabalhar nesse sentido, né, de aliar essas 4 palavras-chave então no contexto, né? Para isso, então, Dupas vai dizer, né, que as relações econômicas precisam se sobrepor às relações sociais para o desenvolvimento científico, né, para o desenvolvimento da democracia, para se levar à felicidade. Então, para isso, vai haver o quê? Uma desconstrução dos Estados nacionais. Então, é necessária a desconstrução dos Estados nacionais para aumentar a liberdade econômica e automaticamente o liberalismo. Então, liberalismo, ciência e democracia, né, para Dupas, são fundamentais para a construção desse conceito, né, de desenvolvimento e de progresso então colocado. Então, isso precisa ficar claro, né? Então, assim, na medida em que você tem, né, o desmantelamento dos Estados nacionais, né, o processo econômico, então, se sobrepõe às relações políticas e sociais. Através do quê? Através da construção do individualismo, né? Então, o conceito, né, de liberdade, então,
proposto vai estabelecer o quê? Uma relação individualista no processo das relações de desenvolvimento e de progresso, levando ao que, segundo Dupas? Levando a um cenário de desigualdade social, na medida em que você tem a baixa interferência do Estado nas relações econômicas. Então, esses pontos vão ser fundamentais, então, na obra de Dupas. Outro elemento, então, que ele vai trazer nesse processo, é a crise ambiental provocada pela ampliação do consumo. Então, Dupas vai dizer, então, olha, é impossível se criar um universo onde todo mundo pode consumir tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque é necessário matéria-prima. E quem fornece matéria-prima? A natureza. Não tem natureza para todo mundo. A natureza não consegue criar elementos para todo esse processo. Então é o primeiro elemento, então, que vai trazer. E aí essa crise ambiental, ela vem assolar a sociedade contemporânea. Então Dupas vai dizer, então, que ele vai estabelecer uma relação crítica com esse processo entre consumo e crise do meio ambiente. Outro ponto, então, colocado por Dupas está ligado com a questão da saúde, na medida em que eu tenho o uso intensivo de agrotóxicos para o aumento da produção, eu tenho o aumento do câncer na sociedade, eu tenho a proliferação de problemas psicológicos, que são chamadas de doenças contemporâneas, provocadas por esse conceito de progresso, por esse modelo de desenvolvimento então colocado. Então, Dupas vai dizer então que essa relação frenética pela busca do consumo a todo instante e a todo momento leva as pessoas a um processo de crise psicológica. E para que haja a ampliação do consumo como um todo, principalmente os produtos da agricultura, é necessário então o uso de agrotóxico, levando problemas da saúde como um todo. E para arrematar a sua obra, Dupas é muito feliz quando ele critica o processo de cidadania. E aí ele vai dizer assim, cidadania atrelada ao consumo. E vai estabelecer uma relação crítica com isso na medida em que ele vai criticar o modelo educacional. Então ele vai dizer que nós não criamos cidadãos. Nós estamos criando consumidores dentro desse modelo. Então, são elementos fundamentais que a obra de Gilberto Dupas vai trazer. Por isso, a sua leitura e a sua releitura no momento de crise do processo de globalização vai ser fundamental. Então, pessoal, o caderno de resenhas, então, trouxe essa obra de Dupas para dar uma contribuição a um processo de crise do fenômeno da globalização e que estamos vivenciando. E esse processo de crise precisa de respostas. Então, essa obra de Gilberto Dupas vai ser fundamental, espero que vocês leiam. Tem uma resenha escrita dela, tem uma resenha escrita no site www.cadernoderesenhas. E também possui o canal, o Caderno de Resenhas possui um canal no YouTube. Se inscreva lá, deixa seu like, e porque o Caderno de Resenhas trará novos livros aí para discussão, rediscussão, e levantar temas que são importantes aí para a sociedade. Um abraço a todos.